Olá, pessoal. Eu me chamo Paula Eu sou a Tiessa. e nós somos as fundadoras da Agás Resultados Sustentáveis. O objetivo desse vídeo é falarmos agora sobre o capítulo 3 do Relatório Mundial da Felicidade, que foi divulgado no dia 20 de março deste ano, ou seja, semana passada. Então, esse capítulo recebeu o título de Bem-estar de Crianças e Adolescentes: Tendências Globais, Desafios e Oportunidades. É o primeiro nos mais de 10 anos do Relatório Mundial da Felicidade que explora detalhadamente o bem-estar de crianças e adolescentes. Mas antes de entrar nos dados, tem alguns pontos importantes que a gente precisa falar sobre as informações que vamos trazer. Existe uma limitação importante dos dados internacionais disponíveis, já que o campo de pesquisa dessa faixa etária é bastante recente. E talvez seja sempre assim, já que as gerações vão mudando à medida que as pessoas crescem e que o mundo se transforma. Então, a pesquisa está muito mais centrada nos países do Ocidente. É importante também deixar clara a faixa etária que esse capítulo compreende. Então, são crianças e adolescentes entre 10 e 24 anos. O relatório ele reconhece que acontecem muitas mudanças hormonais, físicas, neurobiológicas, psicológicas, sociais e ambientais significativas nessa fase da vida. Então, é complexa essa separação em faixas de idade, mas é necessário para fazermos algumas análises. Então, o capítulo se concentra em compreender como os jovens percebem e avaliam a sua própria vida, ou seja, como está o seu bem-estar de forma subjetiva mesmo. Como os dados ainda são escassos no mundo, né? Ainda não existe uma pesquisa única sendo aplicada de uma forma generalizada no mundo, e esse é um desafio dos pesquisadores. A gente pode ter sim resultados mascarados por redução de dados. O relatório é bastante enfático com isso, inclusive ele repete isso a todo momento. Esse capítulo se baseia, então, em quatro pesquisas: Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, pesquisa sobre comportamento em saúde de crianças em idade escolar, pesquisa internacional sobre o bem-estar das crianças, conhecida como o Mundo das Crianças, e a pesquisa mundial da Gallup, que é a mesma que é usada no capítulo 2, né, nas informações que a gente trouxe no vídeo anterior. Então, são pesquisas focadas nesse público, nessa faixa etária, mas que também levam em consideração a experimentação de emoções positivas e negativas, a percepção de satisfação com a vida e avaliações eudaimônicas, um termo talvez pouco conhecido, mas que se refere a perceber sentido e propósito na vida. Esses aspectos todos foram adaptados à fase de vida de uma pessoa jovem, né? Então, envolvem satisfação com a escola, com os colegas, com a aparência física. A gente vai ver mais disso nos slides a seguir. Mas, de modo geral, assim como a pesquisa com os adultos, o ponto central é a avaliação da vida, a percepção de felicidade com a sua vida, com o acompanhamento de outras questões que ajudam a justificar essa resposta, assim como no capítulo 2 que nós falamos no outro vídeo, a gente fala sobre 6 variáveis que ajudam a explicar a nota que as pessoas dão para a sua vida. Isso também acontece aqui nessa pesquisa com essa faixa etária de 15 a 24 anos de idade. Muito bem, então. Os jovens responderam, né? Então, um ponto muito legal para se destacar aqui é que a pesquisa ela foi feita consultando diretamente os jovens, e isso é muito especial. Nem sempre a narrativa dos pais ela está alinhada com o que realmente significa bem-estar para os jovens. Então, olha como isso é potente. Então, as pesquisas elas vêm se desenvolvendo nessa faixa etária, elas já comprovaram cientificamente que sim, há validade e confiabilidade nas respostas das crianças a partir de 8 anos de idade. Ou seja, elas já possuem clareza suficiente para serem consideradas relatoras confiáveis. Exatamente. Mas vamos lá, né? Por que que a gente estuda o bem-estar das crianças e adolescentes? Por que que isso é importante, né? Porque todo mundo passa pela juventude antes de se tornar adulto. Não tem como pular essa etapa da vida, né? E acontece tanta coisa nessa fase, né? É o momento que a gente está consolidando a nossa visão do mundo, que a gente começa a entender se ele é bom, se ele é ruim, se existem oportunidades ou não, se a gente é capaz ou não, né? Então é uma fase da vida que muda
a vida. Não que a gente não possa tomar outros rumos depois, né? Isso acontece com muitas pessoas, mas vamos lá, a juventude é um momento sublime da vida, tem um potencial incrível. Então, quanto melhor a gente passar por essa fase de construção e consolidação, melhor a gente chega na fase adulta. E aí a gente começa já com um pequeno soco no estômago, né? Ou talvez para muitos algo que já é sabido, mas que com certeza quando vem assim através de um relatório de pesquisas tão robustas fica ainda mais forte, né? Essa frase que está aqui no slide, ela está no relatório, ela é uma conclusão do relatório. O melhor preditor para satisfação com a vida adulta é o bem-estar subjetivo e a saúde emocional na infância. Então, existem pesquisas que evidenciam o que talvez a gente já saiba simplesmente ao viver a nossa vida. O que a gente vive na infância e na juventude influencia na nossa condição do trabalho, na nossa saúde e os nossos relacionamentos. De novo, não que a gente não possa tomar outros caminhos a partir da vida adulta, mas o que a gente está vivendo na juventude tem uma influência direta em como a gente se comporta na vida adulta, né? Exatamente. E aí a gente destaca que a influência mais importante no bem-estar dos jovens é a família, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a escola. Então, um ambiente próximo à comunidade onde o jovem vive, as companhias. Claro que isso tudo faz sentido em vários aspectos. Esses são os ambientes que as nossas crianças passam a maior parte do tempo. E a gente precisa fazer um parênteses aqui para lembrar que a maior fonte de dados sobre as quais estamos falando aqui é de países com renda mais alta, falando de crianças que sim frequentam escolas. Dito tudo isso, vamos então para os nossos gráficos. Esse primeiro gráfico aqui é comparado dados de 2006 a 2022 de duas faixas de idade diferentes. A linha de cima são pessoas de 15 a 24 anos e a linha de baixo pessoas com mais de 25 anos. Então, ele mostra que a satisfação com a vida numa visão global, lembrando que esse global é limitado, é maior na faixa etária de 15 a 24 anos, a linha verde, a linha de cima, do que aos 25 anos ou mais. A gente também consegue ver que ao longo dos anos, as duas linhas, embora em patamares diferentes, elas se comportam de forma parecida. Além disso, se a gente traçar uma linha imaginária do período da pandemia, vemos que ela afetou uma crescente nas duas linhas. Exatamente. E quando a gente olha para essa faixa de 15 a 24 anos, separando por gênero, a gente vê que a partir de 2013, as mulheres dessa faixa etária começaram a relatar uma percepção maior de felicidade, embora essa diferença tenha se estreitado em 2022, né? Lembrando que na pandemia a condição de captação de dados caiu muito, e esses gráficos que a gente está trazendo aqui, eles estão baseados nos países que mantiveram uma coleta de dados a respeito disso, né? Então, em resumo, né, boa parte da África não está aqui, por exemplo, e isso pode afetar, sim, os resultados, principalmente quando a gente olha para essa questão de gênero, né? De modo geral, como a gente explicou no vídeo anterior, a visão global de felicidade, considerando todas as idades, né, mostra que os jovens apresentam maiores níveis de felicidade. Porém, essa visão global ela acaba mascarando algumas tendências contrárias em algumas regiões, especialmente para essa população de 15 a 24 anos. Então, esse gráfico que está aqui na tela ele é um pouco mais complexo, ele está cheio de linhas, né? Mas a gente vai interpretar ele com calma. Já vou colocar ele maior aqui na tela. O que que ele nos diz, então? Que em algumas regiões do mundo, com o passar do tempo, né, olhando dados aqui de 2006 até 2022, houve uma tendência positiva na percepção de felicidade dos jovens de 15 a 24 anos. Que regiões são essas? América Latina, onde está o Brasil, que é essa linha rosa, Europa e América Central, então Alemanha, Bélgica, Holanda, Lituânia, entre outros países, o leste asiático, China, Japão, Coreia, entre outros, sudeste da Ásia, onde está a Indonésia, por exemplo, países da Commonwealth, exceto Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e a África subsaariana. Algumas já apresentavam essa tendência positiva antes da pandemia e seguiram em crescente após ela, inclusive, né? Porém, né, em contrapartida, algumas regiões registraram queda nesse período de 2006 a 2022.
Então, lembrando como a gente falou no vídeo anterior, que a gente destacou muito a posição dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, eles vêm de novo aqui nessa posição, né? E o quanto acentuada tem sido essa queda nesses países. Também Europa Ocidental, Oriente Médio, Norte da África e Sul da Ásia. E aí, quando a gente olha um recorte de tempo que envolve a pandemia, os níveis de satisfação com a vida em 2022 são similares a 2019, exceto na Europa Ocidental, onde existe uma linha de declínio mesmo, bem forte. No próximo gráfico aqui, falando um pouco mais da nossa região, né? O relatório ele traz poucos dados abertos do Brasil em específico, mas a gente pode aprofundar um pouco através da América Latina, né? Então, esse gráfico traz uma visão separada entre meninos e meninas de 15 a 24 anos ao longo do tempo. E a gente vê que há pouca diferença na percepção de felicidade. Já nessa próxima figura aqui, a gente tem um recorte da percepção de felicidade da região da América Latina, comparando dois grupos, jovens de 15 a 24 anos e adultos com mais de 25 anos. Então, novamente, a gente vê patamares diferentes. Os mais jovens, mais felizes, o impacto da pandemia no que vinha sendo uma certa estabilidade de percepção. Exatamente. Como a gente falou no início desse vídeo, os dados sobre a juventude, eles vêm de 4 pesquisas diferentes, né? E não foi apresentado nenhum ranking oficial para essa faixa de idade aqui de 15 a 24 anos. Essa imagem aqui mostra a abertura desses dados nas diferentes pesquisas. A gente vê que nem todas elas consideraram os países da América Latina, né? Mas tomando por base a pesquisa da Gallup, que é a que considerou mais países da nossa região, o Brasil ficou na 11ª posição, né? Em primeiro lugar, a gente tem o Panamá, depois a Costa Rica, e aqui a gente marcou dessa lista os países que fazem parte da América do Sul, para a gente conseguir se comparar com quem está aqui mais pertinho da gente, né? Então, olhando apenas para esses, a gente vê Uruguai, Chile e Argentina na nossa frente, e aí a gente colocou aqui as posições do ranking comum, do ranking que a gente apresentou no vídeo anterior, né? Então, o Uruguai na classificação geral ele ficou na posição 26, o Chile na posição 38, a Argentina na posição 48 e o Brasil na posição 44. Mas na percepção aqui dos jovens, né? Apenas dos jovens, Uruguai, Chile e Argentina estão à nossa frente. Muito bem. Então, saindo um pouco de gráficos e rankings, a gente traz alguns destaques que esse capítulo também traz. Um ponto destacado é que a percepção de felicidade da faixa de 15 a 24 anos estava em crescente entre 2006 a 2019 na satisfação com a vida, assim como aparece nos gráficos dos adultos. Porém, isso foi impactado pela pandemia. Então, sempre vemos uma queda nos gráficos no período de 2021. Exatamente. Também ficou evidente que as crianças são mais felizes que os adolescentes, que por sua vez são mais felizes que os adultos, né? Ou seja, a satisfação com a vida ela vai diminuindo à medida que a gente cresce, né? Com relação aos gêneros, entre os 10 ou 11 anos, não há diferença entre a percepção da felicidade entre meninos e meninas, mas a partir dos 12 anos as meninas começam a relatar uma menor satisfação do que os meninos, né? E essa diferença aumenta na faixa dos 13 aos 15 anos. Lembrando novamente que a pesquisa se concentra em países ocidentais e, na maioria, países com a renda mais alta. Então, isso pode estar mascarando um pouquinho dessa informação mais generalizada. E entre os fatores examinados que possam justificar a percepção de felicidade, alguns aspectos se destacam. Então, padrão de vida é o ponto mais forte, né? Mas a gente também vê outros, como, por exemplo, satisfação com a escola, vem também super importante. Imagem corporal, fala muito sobre imagem corporal, relacionamento com os pais, saúde, uso do tempo e comunidade. Exatamente. Só para destacar aqui, só para conectar, né? No início do vídeo a gente explicou que foram os jovens que responderam à pesquisa, né? Então, esses são aspectos que eles valorizam, respondidos por eles, né? Não por adultos responsáveis, mas pelas próprias crianças e adolescentes, jovens que responderam a essa pesquisa, né? E aí, o que que a gente faz com tudo isso, né? Com toda essa gama de dados?
E aí o relatório, inclusive, destaca que já existem iniciativas, né, políticas mundiais sendo conduzidas, inclusive, pelo próprio UNICEF, mas ele traz a Coreia do Sul como um ótimo exemplo de esforço político nacional. Ela já vem desenvolvendo políticas com o objetivo de integrar essa perspectiva centrada na criança em todas as suas políticas governamentais. Então, usando insights de bem-estar subjetivo mesmo das crianças e dos adolescentes. Então, já existe um esforço importante na Coreia do Sul. Também existe um projeto da Universidade de Manchester, no Reino Unido, chamado Be Well, que vem reunindo aí expertise acadêmica sobre esse tema, e isso já está se proliferando pela região. E para nós, né, após a leitura desse capítulo, que a gente leu, releu inúmeras vezes, assim, porque ele traz realmente muita informação, ficam algumas recomendações simples, até assim por dizer, né? Como a gente mencionou no início, crianças de 8 anos já têm condições de responder sobre a sua percepção de bem-estar. Então, que a gente possa conversar mais com as nossas crianças, escutar mais as nossas crianças. Outro ponto que o relatório trouxe muito forte foi que elas mesmas disseram que família, escola e comunidade são os principais fatores de influência. Então, a gente precisa usar isso a favor delas. Vamos dar voz a elas, colocar elas no centro, porque também o relatório destaca que muitas vezes os pais não conseguem perceber qual é que é a sensação exata de bem-estar de cada uma de suas crianças. Exatamente. E aí, se o futuro da sociedade está nas mãos da juventude de hoje, né? Se o bem-estar dos adultos é construído na infância, então é de extrema importância a gente olhar para isso. Um ponto importante a destacar aqui também é, como o próprio relatório reforça inúmeras vezes, ainda existe uma pobreza de dados com relação a isso, né? Ele próprio reuniu 4 pesquisas diferentes para formar as suas análises e as suas conclusões. Então, a gente tem a oportunidade de ter essas conversas em casa, né? Fazer essa pesquisa dentro da nossa pequena comunidade familiar, inclusive. Mas é basicamente isso, escutar as nossas crianças, sentar ali no tapete da sala para conversar, dar voz a elas, deixar elas falarem, né? A partir dos 8 anos, elas já têm essa capacidade de dizer como está o próprio bem-estar. Então, isso é muito especial. Exatamente, é a gente poder ter esse diálogo com as nossas crianças, tanto em casa quanto nas escolas, né, sobre as nossas emoções positivas e as nossas emoções negativas. E para finalizar, né, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 4, que trata do apoio ao bem-estar de uma população global que envelhece. Então, tão importante quanto as nossas crianças são os nossos idosos, né? A gente sabe que a população global ela está vivendo por mais tempo, então existe um alto índice de termos um aumento de demência, a gente sabe o quanto a demência impacta no bem-estar das pessoas. Então, quanto mais a gente colocar vida nesse assunto, mais a gente vai conseguir evoluir com ele. Um tema mais do que necessário também. Então, acompanhe aí a nossa série, que no próximo vídeo a gente está de novo com vocês. Isso aí, até a próxima.